Imagine a cena: um aeroporto movimentado, milhares de passageiros passando pelos portões, funcionários apressados e filas intermináveis. Era julho de 1954, no Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio. Um homem comum, bem vestido, parecia apenas mais um viajante, mas o que aconteceu quando ele apresentou seu passaporte se tornaria um dos maiores mistérios da aviação moderna. Ao entregar seus documentos à imigração, os oficiais japoneses perceberam algo perturbador. O passaporte era autêntico, trazia carimbos de diversos países da Europa, até mesmo do Japão em visitas anteriores, mas o país de origem estampado nele não existia em nenhum mapa Taured. O homem parecia confiante. Disse que estava em viagem de negócios e que já havia visitado o Japão várias vezes. Quando os oficiais mostraram um mapa da Europa, ele se irritou. Apontou para a região entre a França e a Espanha e afirmou que ali ficava Taured, uma nação com mais de 1000 anos de história. Mas no mapa só existia o Principado de Andorra. Surpreso, ele insistia que Andorra não existia. Para ele, o erro estava no mapa japonês, não em seus documentos. Essa reação deixou todos ainda mais confusos. Afinal, como explicar tamanha convicção em relação a um país inexistente? O interrogatório seguiu. O homem falava fluentemente francês e japonês, além de outros idiomas europeus. Seus documentos de trabalho também pareciam autênticos, com contratos assinados e papéis que indicavam negociações empresariais. Mas nenhuma das companhias citadas existia. As autoridades desconfiadas decidiram colocá-lo em um hotel sob vigilância. Um quarto foi reservado no 10º andar, e 2 guardas ficaram de plantão na porta a noite inteira. Nada poderia acontecer, ou pelo menos era isso que pensavam. Na manhã seguinte, o impossível havia acontecido. O homem havia desaparecido. O quarto estava intacto, sem sinais de fuga. A janela do 10º andar não mostrava nenhuma saída possível. E para aumentar o mistério, todos os documentos que ele carregava também sumiram. Até hoje não existe explicação clara para o que aconteceu. O caso ficou registrado em relatórios oficiais, mas nenhum desfecho foi encontrado. Seria apenas uma farsa, um crime bem elaborado, ou algo que ultrapassa nossa compreensão da realidade? Comenta aqui o que você acha sobre isso: fraude, erro histórico ou prova de que existem universos paralelos. Sua opinião pode abrir novas teorias para esse mistério. Alguns estudiosos acreditam que o Homem de Taured tenha vindo de um universo paralelo. Em uma dimensão levemente diferente da nossa, talvez Taured realmente exista, ocupando o lugar que aqui é Andorra. Se isso for verdade, ele teria cruzado uma brecha entre mundos por acidente. Outros vão além e associam o caso a teorias do multiverso da física quântica. Para esses cientistas, cada decisão cria uma nova realidade, e todas coexistem lado a lado. O passageiro de Taured poderia ser um viajante interdimensional que atravessou por engano para o nosso mundo. Mas há também quem diga que tudo não passou de um golpe. Talvez ele fosse um falsário extremamente habilidoso, criando documentos tão convincentes que enganaram até as autoridades japonesas. Mas se essa fosse a verdade, como explicar o desaparecimento? E é justamente o desaparecimento que mantém esse caso vivo. Se os guardas estavam do lado de fora e não houve sinais de fuga, como alguém simplesmente some sem deixar rastros? Essa é a pergunta que resiste há décadas. Vale lembrar que essa não é a única história de pessoas que parecem surgir do nada. Há relatos de viajantes que falam línguas desconhecidas, de documentos oficiais de países inexistentes e até de pessoas que afirmam vir de lugares que nunca existiram em nosso mapa. Esses relatos, somados ao caso Taured, criam a sensação de que talvez a nossa realidade não seja tão estável quanto pensamos. E se o mundo que conhecemos for apenas uma versão entre milhares? Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dos oficiais japoneses diante de um homem com documentos perfeitos de um país que nunca existiu, como você reagiria? Me conta nos comentários, porque essa situação é digna de filme de ficção científica. Com o passar dos anos, o caso ganhou status de lenda urbana. Alguns acreditam que os detalhes foram exagerados com o tempo, tornando a história mais fantástica. Mas o fato é que existem registros que sustentam, ao menos parte desse relato. Livros, jornais antigos e arquivos de anomalias relatam brevemente a presença de um homem misterioso em Haneda. E mesmo que os detalhes possam ter se transformado, a essência do mistério continua viva. Quem era ele? E de onde veio? Alguns conectam o caso do passageiro de Taured a outros grandes enigmas da aviação, como o desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines em 2014. Será que certos pontos da Terra escondem portais para outras dimensões? Esse tipo de reflexão mexe com nossa mente. Afinal, até que ponto conhecemos as regras da realidade? E se existirem falhas, buracos, passagens secretas entre mundos, e nós simplesmente não compreendemos ainda? É justamente por isso que o passageiro de Taured se tornou um ícone
entre os mistérios não resolvidos. Ele representa a possibilidade de que o impossível pode acontecer diante dos nossos olhos. Se você está gostando dessa investigação, já se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho e deixa seu like. Isso ajuda muito a trazer cada vez mais histórias como essa, que desafiam nossa lógica e ampliam nossos horizontes. E mais, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora mistérios e enigmas. Assim, você ajuda a comunidade a crescer e garante que novos vídeos sejam lançados com frequência. Antes de encerrar, uma última reflexão. E se Taured realmente existir, mas em uma realidade que não conseguimos acessar, será que nesse exato momento existe alguém do nosso mundo perdido em outra dimensão, tentando provar a existência de um país chamado Japão ou Brasil? Essas perguntas ficam sem resposta. E talvez seja esse o poder dos grandes mistérios. Nos deixar inquietos, nos fazer pensar, nos obrigar a olhar além do óbvio. Agora, eu quero saber a sua teoria final. Você acredita que o Homem de Taured foi um viajante interdimensional, um farsante genial ou apenas uma lenda urbana? Me fala nos comentários, porque sua opinião é parte essencial dessa investigação. E já vou te adiantar o próximo mistério que vamos explorar aqui no canal. O título é A Ilha que Ninguém Pode Visitar, o Segredo de North Sentinel. Uma tribo isolada, hostil a qualquer contato externo, vivendo como há milhares de anos. Mas a pergunta que fica é: o que realmente escondem naquela ilha? Não perca o próximo vídeo porque ele vai te deixar ainda mais intrigado. Se inscreve agora, ativa o sininho e fica pronto para mergulhar em mais um enigma da humanidade.